Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Débora e este é o podcast do Jornada Essencial. O título do nosso episódio de hoje é Os Padrões de Controle do Vitimismo Humano. E bom, deixo aqui um olá super especial para o meu parceiro de bancada. É excelente estarmos juntos para mais esse mergulho profundo na mente humana. Olá, olá, eu sou o Fábio. É sempre um privilégio enorme estar aqui. E deixo também as minhas boas-vindas mais calorosas para quem nos acompanha em mais essa investigação. Com certeza. E olha, hoje o nosso foco é desconstruir uma dinâmica, sabe, que é muito comum, muito silenciosa e definitivamente uma das mais destrutivas nas relações humanas. Muito destrutiva. E o mais fascinante do que a gente apurou é que os dados mostram o vitimismo de um ângulo totalmente inesperado, né? Não como aquele traço de fraqueza ou uma incapacidade de lidar com o mundo. Que é o que todo mundo acha, né? Exato, o senso comum dita isso. Mas, na verdade, os materiais mostram isso como uma ferramenta, assim, cirúrgica e incrivelmente poderosa de manipulação. Pois é. E exatamente porque quebrar o senso comum, a gente precisa começar estabelecendo uma premissa técnica, assim, fundamental para nossa audiência. O vitimismo não é uma patologia. Não é uma doença, então. Não existe um transtorno psicológico no manual médico, sabe, chamado doença do vitimismo. Na verdade, a psicologia ensina que se trata de um comportamento controlador. Caramba, controlador. Sim, é uma estratégia de sobrevivência, focada puramente em ditar narrativas e governar as atitudes de outras pessoas. E bom, a explicação do porquê isso acontece é que o perfil controlador só se manifesta quando o indivíduo não está bem consigo mesmo. Ah, entendi. É como se fosse um escudo, então? Exatamente, é um mecanismo de proteção. Toda essa ação de se colocar como vítima tem a sua raiz lá numa dor emocional muito profunda. E tem um detalhe técnico vital aqui, isso não acontece com qualquer um na rua. Como assim? Tem um algo específico? Tem. O vitimismo, nessa forma controladora, só ocorre com pessoas com as quais existe a possibilidade real de estabelecer uma forte dependência emocional. É por isso que a gente vê tanto isso entre mães e filhos, casais, ou aquele amigo de longa data, sabe? Nossa, faz todo sentido. E isso me traz de volta para uma cena prática que a gente conversou nos bastidores, que ilustra bem a nossa apuração. Imagina a seguinte situação. A pessoa entra no elevador, encontra um conhecido e faz aquela clássica pergunta, por pura educação, sabe? Tudo bem com as coisas? E já sabe que vem a história, né? Pois é. E antes que a porta chegue ao térreo, a pessoa já está presa num monólogo exaustivo. O tudo bem vira um tudo bem mas, seguido de uma enxurrada de problemas. E a grande questão prática que é, se essa pessoa está usando a dor para controlar, por que a nossa reação automática é sentir pena? Essa é a grande dúvida, né? Sim, tipo, como que a empatia vira a própria armadilha do controle? Olha, essa é a virada de chave para entender toda a dinâmica. Nós somos biologicamente e socialmente programados para empatia. É o que mantém a gente unido como espécie. É natural querer ajudar. Acontece porque a vítima, dentro desse padrão, ela meio que hackeia essa nossa programação. E claro, não estamos falando de tragédias reais aqui. Se alguém sofre um assalto, um acidente, o sofrimento é genuíno. A solidariedade é essencial nesses casos. Exato. Não estamos invalidando a dor real da pessoa. De jeito nenhum. A questão entra no território do controle quando o problema, ele vira o único assunto permanente daquela pessoa. Ou seja, quando o caos deixa de ser um evento isolado e vira, sei lá, um estilo de vida, né? Precisamente. Quando tem sempre um problema novo engatilhado ali prontinho para dominar a conversa. A pessoa deixa de ser vítima do acaso e passa a usar essa posição de fragilidade para sequestrar a atenção de quem está ao redor. E acaba ativando a culpa, não é? Quem tá ouvindo pensa, nossa, se eu não ajudar agora, sou um monstro. O que nos leva ao primeiro nível desse padrão, que a gente apurou como sendo a vítima natural. A vítima natural. E entender esse perfil, pelo que investigamos, é entender como a mente pode se autossabotar de um jeito muito forte. É aquele indivíduo que parece organicamente frágil, né? Sim, a impressão é que tem uma daquelas nuvenzinhas de chuva pairando só sobre a cabeça dela o tempo inteiro. E chovendo só nela. Só nela. E existe um mecanismo, assim,
neurológico muito específico operando por trás dessa nuvem. O foco de tempo dessa pessoa é estritamente o presente. Se você observar, elas têm um medo enorme de falar sobre problemas do passado. Pera, por que medo do passado? Porque, tecnicamente, o passado já foi resolvido. O passado não gera urgência. Tipo, se alguém diz que quebrou a perna 10 anos atrás, você vai responder: ah, que bom que sarou. Ah, verdade. Daí, se a pessoa diz: minha perna tá doendo horrores agora, o seu mundo para ajudar. A tragédia tem que ser fresca. Nossa, o cérebro dela entende que a urgência é a única moeda de troca, então, para conseguir os holofotes. É exatamente essa lógica. Por isso que elas se alimentam tanto de notícia ruim. O caos externo, a tragédia na TV, o perrengue do vizinho, elas puxam tudo isso para manter aquele estado de aflição ativado. Mas um ponto importante da apuração, e que precisamos deixar claro para a nossa audiência, é que a vítima natural gera um dano enorme nos outros, mas sem intenção consciente, né? Isso é crucial. Não é de propósito. Ela genuinamente sente o peso do mundo e sente uma culpa que muitas vezes nem é dela. E isso cria aquela velha dinâmica que a gente chama de panela e tampa. Ah, a famosa dinâmica da panela e da tampa. E, bom, quem está nos acompanhando agora com certeza deve ter visualizado alguma tampa no grupo de WhatsApp da família, né? Com certeza. Mas me explica, como que isso funciona na teoria? Funciona através do encaixe das disfunções. A vítima natural atua como a tampa perfeita para duas panelas bem específicas: o controlador vingador e o controlador narcisista. Certo. E como operam esses dois? Bom, o vingador precisa de um inimigo para justificar a própria força. Então ele adota a vítima para comprar as brigas dela. Ele diz: deixa que eu resolvo quem te machucou. Já o narcisista precisa que alguém seja inferior e dependente para ele se sentir grandioso. Ah, entendi. É um ecossistema de dor, né? Um retroalimenta o outro. Exatamente, um depende da disfunção do outro. Mas aí esbarramos num paradoxo prático, porque, veja bem, o senso comum diz que se você for um bom ouvido, se der colo para quem está sofrendo, a pessoa melhora. Mas a investigação mostrou o oposto. Completamente o oposto. Nesse caso específico, a atenção não é o remédio. A atenção é o combustível. Que loucura, né? É muito contraintuitivo. É, mas a explicação está no ciclo de recompensa do cérebro. Pensa assim, se a pessoa reclama de pressão alta e recebe visita, carinho, o telefone não para de tocar, o cérebro dela registra que problema é igual a amor. A equação fecha perfeitamente na mente dela. Sim, aí na semana seguinte a pressão melhora, mas o cérebro precisa de uma nova moeda de troca. Então, de repente, surge uma dor nas costas insuportável. E depois um problema no trabalho e assim vai. Quanto mais atenção no perrengue, mais perrengue ela fabrica sem perceber. É um ciclo vicioso. Mas espera um pouco. Quem nos escuta agora deve estar pensando que isso soa muito frio. Tipo, a solução é virar as costas para um familiar que diz que está com dor. Como que se quebra isso sem parecer um monstro? Essa é a dúvida de ouro. E não, de forma alguma, se trata de crueldade ou de abandonar a pessoa. O remédio, na verdade, é não alimentar a dinâmica da reclamação crônica. Certo, mas na prática, o que a pessoa deve fazer? Em vez de parar o seu dia e entrar no desespero junto com a vítima, a postura é manter a serenidade. Você informa os seus planos, diz qual é o seu objetivo para o dia e segue em frente com uma atitude afirmativa. Entendi. Então você não tenta arrastar a pessoa para positividade, mas também não deixa ela te puxar para o buraco. Exato. Você corta o suprimento de recompensa pelo sofrimento dela. E aí duas coisas podem acontecer. Quais seriam os cenários? O melhor cenário é ela perceber que o choro não traz mais afeto, procurar ajuda real e evoluir. O pior cenário é ela evoluir para o próximo estágio, que é o da vítima intencional. E aqui a gente entra na área mais perigosa da nossa análise, né? Sim, a mais perigosa e sombria. Porque se a natural agia sem querer, a intencional opera com uma manipulação cirúrgica. Aqui tem escolha clara. Ela sabe o que está fazendo. Sabe, ela escolhe pelo que está passando, escolhe o momento de mostrar e orquestra isso como uma arma emocional. A premissa dela é: o mundo dos outros tem que parar, porque o meu parou. É um cancelamento da felicidade alheia. O foco já não é mais só buscar carinho,
É sabotar a alegria do outro. Exatamente isso. Para tirar um pouco da teoria, a gente apurou 3 exemplos bem práticos que ilustram isso de forma impressionante. Uma pausa rapidinha aqui para te fazer um convite. Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela? Ele te dá acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu aviso todas as publicações novas que eu fizer. Eu também coloco ali links para descontos em produtos e descontos nos meus atendimentos. Fica tranquilo, pode entrar agora, porque esse grupo ele fica silenciado, você só vai receber as minhas mensagens. E se você está assistindo esse vídeo pelo celular, acesse aí embaixo, ó, na descrição do vídeo, que tem o link para você entrar agora no grupo. Não perde tempo, entra lá que eu tô te esperando. Bora voltar pro episódio? O primeiro é o roubo de emoções. Imagina um homem que trabalhou anos e compra o carro dos sonhos. Ele chega em casa radiante para celebrar. E aí ele encontra a vítima intencional. Isso. E a resposta que ele ouve é: "Ah, que bom, mas eu acabei de bater o meu." Ou: "Nossa, minha coluna travou de um jeito horrível." Acaba com o clima na hora. A alegria morre ali. Ele esconde a chave, disfarça o sorriso e o ambiente é sequestrado. A dor da vítima exigiu o monopólio da situação. E o segundo cenário é ainda mais cirúrgico e doloroso, né? Muito mais. Imagina uma filha se arrumando no quarto para uma festa da empresa. É o evento da vida dela, a grande chance de promoção com os diretores globais. E minutos antes dela sair, a mãe aparece na porta. Abatida, imagino. Super abatida, com uma voz frágil e solta. "Minha filha, tô com uma dor de cabeça que não aguento. Uma tontura horrível. Por favor, não me deixa sozinha hoje." E o timing, como sempre, nunca é coincidência. Nunca. E o que rola na cabeça dessa filha? Vem uma avalanche de culpa. Ela pensa que não pode ir beber champanhe enquanto a mãe está passando mal. A culpa vence, ela desmarca tudo, tira a roupa de gala e senta no sofá. E adivinha o que acontece depois? Misteriosamente, a mãe apresenta uma melhora rápida. Logo já está conversando, tomando um chazinho e o ambiente volta ao normal. A mãe garantiu a companhia e a filha ficou presa numa teia. Esse exemplo da mãe é perfeito para a gente usar a abordagem do método Corpo Explica, para entender os bastidores da mente. Basicamente, os nossos mecanismos de defesa são moldados pelas dores do nosso desenvolvimento infantil. Sim, é como uma bomba relógio emocional. Exato. Na mente da vítima intencional, acontecem 2 choques. De um lado, ela tem um medo paralisante de perder o vínculo, o pavor visceral do abandono. Do outro lado, existe o pavor de perder o controle das pessoas. E aí mistura as duas coisas. Mistura a necessidade de manipular com o medo de ser abandonada. O resultado é essa dependência emocional fortíssima, disfarçada de fragilidade. A mãe não se acha um monstro. O sistema dela só grita: faça qualquer coisa até adoecer para ela não sair por aquela porta. Que é a mesma lógica do terceiro cenário da nossa investigação. O marido que é convidado para uma viagem ou um grande evento de negócios, algo que vai dar destaque para ele fora da relação. E a esposa, vendo essa independência, de repente tem uma palpitação ou uma enxaqueca grave. O objetivo nunca é resolver a dor médica, é impedir a partida. É podar o crescimento do outro. E a grande lição aqui, o que a nossa audiência precisa pescar, é a confusão entre sentimentos. Aquela filha não ficou em casa por amor, ela ficou pelo peso esmagador da culpa. E culpa não é amor, né? De jeito nenhum. Culpa é aprisionamento emocional. E se o marido for viajar, ou a filha for para a festa? Se a tática falhar, a vítima perde o controle pela fragilidade. E aí ela evolui para a última parada dessa dinâmica, que é o controlador narcisista agressivo. Mas isso nos empurra para o ponto de inflexão de hoje. A quebra de padrão. O espelho emocional, certo? Porque até agora falamos de quem manipula. Mas e quem é o alvo? Porque a pessoa aceita ser aprisionada. Essa é a regra máxima das relações tóxicas. Enquanto a reclamação do outro não afeta a sua vida, é um problema só do outro. Mas se você começa a se sentir exausto, drenado e começa a alterar a sua vida para acomodar o drama, um sinal vermelho gigantesco acende. E esse sinal não está apontando para a vítima, né? Não. Ele aponta para dentro de quem ouve. É o espelho emocional. Se você entra nessa, é porque o seu próprio sistema também está operando na dor.
Tem feridas aí sobre necessidade de aprovação, medo da rejeição ou a crença de que você só tem valor se salvar alguém. Nossa, trazendo para a prática, quebrar isso vai contra tudo que nos ensinam sobre sacrifício. Exige parar de se abandonar para tentar salvar quem não quer ser salvo. Não dá para viver menos para o outro sofrer menos. A matemática não fecha. Não fecha mesmo. Se anular, só vai gerar 2 pessoas adoecidas no mesmo ambiente. Mas qual é a saída real que os materiais apontaram? É entender por que o choro do outro te dá tanta culpa. A premissa de cura é entender que é possível amar alguém, respeitar uma mãe, valorizar um marido sem precisar se abandonar no processo. A sua vida não precisa parar para validar a existência do outro. Uma quebra de paradigma sensacional que separa amor real de prisão emocional. A gente já tá perto do final, mas antes eu quero te fazer um pedido. Eu tô aqui para te ajudar. Espero que você esteja gostando do vídeo. Então, tasca o dedo aí no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal. Se você ainda não está inscrito, já aproveita para se inscrever. E se tiver algum comentário, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Vamos voltar para o episódio? E olha, antes da gente recolher nossos equipamentos e encerrar o bate-papo, quero deixar uma reflexão para nossa audiência pensar durante a semana. Opa, adoro uma provocação. Se o vitimismo, mesmo manipulador, é um grito distorcido por conexão, nascido da dor. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não exagera nas nossas próprias frustrações de forma silenciosa? Quantas vezes a gente não solta um suspiro pesado ou aumenta um pouquinho uma dor de cabeça só para testar se as pessoas que amamos vão parar o mundo delas por nós? Nossa, profundo isso. E incômodo na medida certa. A gente precisa manter essa vigilância emocional, olhar para o nosso espelho também. Sem dúvida. E para amarrar tudo que destrinchamos nesses minutos juntos, eu diria que, em essência, o vitimismo não é um traço de fraqueza, mas um mecanismo silencioso de controle emocional que só pode ser desarmado quando escolhemos substituir a culpa pelo autoconhecimento. Uma síntese brilhante que encapsula perfeitamente tudo o que conversamos hoje. E com essa conclusão forte, eu quero convidar todo o pessoal que acompanhou a investigação até aqui a se inscrever no canal. Assim vocês não perdem os nossos próximos mergulhos nos bastidores da mente. Agradeço imensamente a presença, a atenção e a curiosidade de cada um que esteve conosco hoje e fica aqui o convite aberto para a próxima. Com certeza, foi ótimo. Esperamos que tenham gostado e não deixem de ficar atentos para os próximos episódios. Um grande abraço. Desconectando em 3, 2, 1. Tchau, tchau! Tchau, tchau.